Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso para tribunais, vamos falar sobre direitos fundamentais, começando pela teoria geral dos direitos fundamentais, que é um tema relevante e doutrinário. Vamos lá pessoal, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a respeito da distinção entre três expressões que são muito parecidas. Vem aqui na tela comigo. Olha só, eu tenho de um lado direitos do homem, do outro lado, direitos fundamentais e ainda direitos humanos. São expressões que às vezes são utilizadas indiscriminadamente, né? Eu uso direitos fundamentais, uma hora eu falo de direitos humanos, e elas são empregadas às vezes sem muita técnica. O que é que significa cada uma dessas expressões? Vem aqui comigo, olha só. Quando eu falo em direitos do homem, estou me referindo a passo uma ideia aqui de direitos naturais. Ou seja, são direitos que decorrem da condição de ser humano. São direitos válidos em todos os lugares, em todos os tempos. São direitos que se sabe ter, mas que não estão positivados em lugar nenhum, não estão escritos em lugar nenhum, né? São os direitos do homem. São direitos que se justificam apenas sob a perspectiva do direito natural, sob a perspectiva jusnaturalista, ok? Então são direitos que se sabe ter, mas cuja existência apenas se justifica no plano jusnaturalista. Esses são os direitos do homem, tá? Quando eu falo em direitos fundamentais, estou me referindo a direitos que estão positivados em uma Constituição. Positivados em uma Constituição. Ou seja, são direitos que são válidos para um determinado momento histórico, em um determinado ordenamento jurídico estatal. Então, são direitos que estão consagrados no plano interno. Por exemplo, se eu falo os direitos do artigo 5º, né? Os direitos do artigo 5º da Constituição Federal. É tecnicamente correto eu falar em direitos fundamentais do artigo 5º, os direitos fundamentais do artigo 6º, certo? Né? E em sequência, artigo 7º e tal. Eu falo direitos fundamentais quando estou me referindo a direitos que estão positivados no texto de uma Constituição. Fazem parte do ordenamento interno de um Estado. Agora, quando eu falo em direitos humanos, a ideia é um pouquinho diferente. Quando eu falo em direitos humanos, também estou me referindo a direitos positivados. Mas são direitos positivados no plano internacional. Ou seja, direitos humanos são aqueles que estão previstos em tratados internacionais. Por exemplo, na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Direitos humanos estão previstos em tratados internacionais, são consagrados na órbita internacional. E aí, meus amigos, eu quero passar para vocês aqui a seguinte ideia. É possível que um determinado direito esteja consagrado em um tratado, mas não esteja previsto na Constituição de um Estado. Ou seja, é possível que um tratado internacional dê uma proteção maior do que o direito interno de um Estado. E o contrário? O contrário também é possível? Sim, o contrário também é possível. É possível que a Constituição de um Estado dê proteção superior a um tratado internacional em matéria de direitos humanos. Eu vou dar um exemplo para vocês disso que eu estou falando. Por exemplo, duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é um direito fundamental que aparece expressamente na Convenção Americana de Direitos Humanos. Agora, na Constituição Federal, o duplo grau de jurisdição não está expresso. Alguns autores vão dizer que está implícito, mas
o duplo grau de jurisdição não está expresso no texto constitucional. É claro, o Brasil está vinculado ao duplo grau de jurisdição, ele tem que observar esse direito aqui no Brasil, o duplo grau de jurisdição? Sim, mas porque o Brasil é um Estado parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá bom? Então é possível que alguns direitos estejam positivados num tratado internacional e não estejam positivados numa Constituição. Um exemplo aí é o caso do duplo grau de jurisdição, tá bom? Outro ponto agora dessa teoria geral. Você precisa saber a distinção entre direitos fundamentais e garantias fundamentais. Qual a diferença entre direitos de um lado e garantias do outro, né? Vejam só. Aqui eu vou dizer que os direitos fundamentais são normas declaratórias. Por exemplo, eu tenho a liberdade de locomoção. É uma norma declaratória, né? Declara esse direito, declara a liberdade de locomoção. E aí eu tenho uma garantia. As garantias, elas protegem direitos. Elas protegem direitos fundamentais. Elas são normas assecuratórias, né? Normas assecuratórias. Elas asseguram direitos. Um exemplo aqui é o habeas corpus. Eu tenho a liberdade de locomoção como um direito fundamental e tenho o habeas corpus como uma garantia, um remédio constitucional que protege a liberdade de locomoção. Entendido? Então, direito fundamental você não pode confundir com garantia. Agora, atenção, porque as garantias, elas podem, por que não? Elas também podem ser consideradas direitos fundamentais. Percebe? As garantias também podem ser consideradas direitos, né? O indivíduo, o cidadão, ele tem direito a propor uma ação popular. A ação popular é um remédio constitucional, é uma garantia e também é, ao mesmo tempo, um direito fundamental do cidadão. Tá bom? Vamos lá. Falando agora em gerações de direitos fundamentais. Olha só. Gerações de direitos fundamentais. Nós temos aqui primeira geração de direitos fundamentais, que é composta pelos direitos ligados à ideia de liberdade. Nós dizemos que o valor fonte da primeira geração são os direitos de liberdade. A liberdade é o valor fonte. Por que a liberdade é o valor fonte? Porque ela impõe ao Estado um dever de abstenção. Dever de abstenção. O Estado vai deixar de intervir indevidamente na vida privada. É um não fazer do Estado. O Estado vai deixar de intervir. Esses direitos de primeira geração, eles surgem lá no começo do constitucionalismo. Veja, o constitucionalismo, ele surgiu justamente para limitar o poder do Estado, limitar a atuação estatal. Como que ele vai fazer isso? Garantindo esses direitos de primeira geração, esses direitos de liberdade, que implicam um dever de abstenção. Por implicarem um dever de abstenção, é comum que nós chamemos esses direitos de primeira geração, né, de liberdades negativas. Liberdades negativas. Podemos até mesmo falar... Por que negativa, tá? Negativa porque é negativa no sentido de que o Estado vai deixar de atuar. O Estado não vai atuar. Ainda podemos dizer que esses direitos de primeira geração são direitos de defesa. Direitos de defesa por quê? Porque eles protegem o indivíduo do Estado, certo? Direitos de defesa, protegem o indivíduo do Estado. Como direitos de primeira geração, nós vamos encontrar os direitos civis e políticos. Direitos civis e políticos. Vou te dar alguns exemplos aqui. Direitos civis e políticos. A liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, o direito de reunião,
o direito de propriedade, todos esses aí, direitos de primeira geração. O Estado vai deixar de intervir para que esses direitos sejam exercidos, tá bom? Direito de primeira geração. Falemos agora da segunda geração. A segunda geração de direitos fundamentais tem como valor-fonte a ideia de igualdade. Segunda geração tem como valor-fonte a ideia de igualdade, que implica uma atuação positiva do Estado em prol dos indivíduos. Atuação positiva. Como assim atuação positiva? O Estado vai atuar positivamente, ofertando bens e serviços aos indivíduos por meio de políticas públicas, executando políticas públicas, por exemplo, em matéria de saúde, de educação, de previdência social. É assim que o Estado vai concretizar os direitos sociais, atuando positivamente, ofertando bens e serviços aos indivíduos. Se existe aqui uma atuação positiva do Estado, nós podemos comentar que os direitos de segunda geração, eles são liberdades positivas. Estão aqui na segunda geração os direitos sociais, econômicos e culturais. É importante que você tenha em mente aqui o seguinte, que quando aparece uma nova geração de direitos, ela não exclui, ela não extingue a anterior, de jeito nenhum. Na verdade, os direitos fundamentais, eles formam um todo único, indivisível. E, portanto, uma nova geração de direitos, ela cria novos direitos que vão se acumular com os direitos da geração anterior. Tá bom? Vamos lá. Terceira geração. Quando nós falamos de terceira geração, a ideia que temos aqui é o valor-fonte, né, dessa terceira geração é a ideia de fraternidade ou solidariedade. Olha que interessante aqui. Nós temos a liberdade, igualdade e fraternidade. É o lema da Revolução Francesa, não é? Então, liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade é o valor-fonte dos direitos de terceira geração. Os direitos de terceira geração são aqueles direitos que não são titularizados por uma pessoa isoladamente considerados, né? Isoladamente considerada. Os direitos de terceira geração são os direitos transindividuais. Transindividuais. Quem falou desses direitos aqui, tá? Quem falou desses direitos de terceira geração foi o Karel Vazak, tá? Ele falou dos direitos de terceira geração, dizendo justamente isso. Olha, os direitos de terceira geração são direitos transindividuais. Eles não têm como titulares uma pessoa isoladamente considerada. Não, eles vão ter como titulares a coletividade. Então nós encontramos aqui o direito ao meio ambiente, os direitos dos consumidores, também o direito ao desenvolvimento. Tudo isso como terceira geração de direitos fundamentais, tá? Terceira geração. Ah, Ricardo, ainda existe a quarta geração, a quinta geração de direitos fundamentais? Existe. Tá? Não é comum cair em prova quarta geração e quinta geração. Também não existe um consenso na doutrina sobre quais são os direitos de quarta geração, sobre os direitos de quinta geração. Né? Mas vou apenas dar uma palhinha para vocês aqui, tá? Isso é um pouco mais avançado, pode cair na prova, mas não é tão provável. Então veja, na quarta geração de direitos fundamentais, nós temos, por exemplo, o professor Paulo Bonavides, que vai dizer que são aqueles direitos que levam ao surgimento da sociedade aberta do futuro.
né? São direitos típicos de uma era da globalização econômica, da globalização política. Então seriam de quarta geração para o professor Paulo Bonavides o direito à democracia, o direito à informação, o direito ao pluralismo. Isso o professor Paulo Bonavides. Já o professor Norberto Bobbio vai falar, direito de quarta geração são os direitos relacionados à manipulação genética, né? E aí, na quinta geração, temos o professor Paulo Bonavides, que diz que o direito à paz é um direito de quinta geração, tá bom? Continuando, meus amigos, vamos falar agora sobre a titularidade dos direitos fundamentais. Quando nós falamos... só um detalhezinho. É muito comum, tá, que se use, ao invés da expressão gerações, é muito comum que se use a expressão dimensões. Né? Dá no mesmo. Quem usa a expressão dimensões, se vai aparecer na sua prova dimensão, tá certo também, usa essa expressão dimensão apenas em razão daquela crítica, de que a ideia de geração nos passa uma ideia de que quando surge uma nova geração, os da anterior são extintos. E não é isso que acontece, eles vão se acumulando, tá? Então, essa crítica vem... E aí, vários autores preferem usar o termo dimensões. Vamos lá, falando em titularidade dos direitos fundamentais. Quem são os titulares dos direitos fundamentais? Bom, primeiro, pessoas físicas. As pessoas físicas, obviamente, eu, você, somos titulares de direitos fundamentais. Mas também as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais. As pessoas físicas, dentro das pessoas físicas, nós temos aqui os brasileiros, obviamente são titulares, mas também os estrangeiros. Sejam esses estrangeiros residentes ou não residentes. Interessante que quando você olha o artigo 5º caput da Constituição Federal, você tem a impressão que são titulares de direitos fundamentais apenas os brasileiros e os estrangeiros residentes. Porque é isso que está explícito lá no artigo 5º caput. Mas aí o entendimento do STF, o entendimento da doutrina, não é esse. O entendimento da doutrina, do STF, é de que os estrangeiros não residentes também são titulares de direitos fundamentais. Então, por exemplo, imagina, duas situações aqui só para exemplificar. Imagina que um estrangeiro está de férias no Brasil, ele está aqui a turismo, ele é não residente. Ele se envolve numa briga, né? E é preso. Esse estrangeiro poderá impetrar um habeas corpus para proteger sua liberdade de locomoção? Sim, poderá. Porque ele é titular da liberdade de locomoção. Ele pode impetrar habeas corpus, sim. Mesmo sendo um turista, mesmo sendo não residente. Do mesmo modo, um estrangeiro que mora lá na Itália, um italiano, ele mora lá, ele pode ter uma propriedade aqui no Brasil? Sim, sem problema nenhum. Ele pode ter um imóvel aqui no Brasil. Porque o estrangeiro também, estrangeiro não residente, ele é titular do direito à propriedade, sem problema nenhum. Tá bom? Joia, vamos seguir em frente? Agora falemos das características. Esse tema aqui é vasto, temos várias características. A primeira característica é a universalidade. A universalidade nos traz a seguinte ideia. Existe um conjunto mínimo de direitos que são concedidos a todas as pessoas. Todas as pessoas, né? Um conjunto mínimo de direitos que é concedido a todas as pessoas, ou seja, tem esse caráter universal dos direitos fundamentais. Existe aí uma discussão doutrinária a respeito do multiculturalismo, né? Existem culturas diferentes nas quais certos direitos não são aplicáveis, né? Existe isso. Existem culturas que tratam as mulheres de maneira desigual, por exemplo,
né? E aí existe essa discussão a respeito do multiculturalismo, né? Fato é que a doutrina dominante, o que se reconhece é que existe, que os direitos fundamentais eles têm um caráter universal. Existe um conjunto mínimo que é atribuído a todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Vejam, aquela expressão que eu expliquei antes, né? Falei em direitos humanos. Os direitos humanos, essa expressão, ela propõe uma abordagem universal, ela propõe um caráter universal aos direitos. Então, existe um conjunto mínimo de direitos que tem caráter universal, que é para todos. É claro, existem alguns direitos que não são atribuídos a todas as pessoas, né? Por exemplo, os direitos dos trabalhadores. Você pega seguro-desemprego, FGTS, isso aí é para um grupo, né? É um direito fundamental, né? FGTS, seguro-desemprego, mas não é para todas as pessoas, é específico de um grupo, né? Do grupo dos trabalhadores. Continuando, falando da historicidade. Aqui vocês têm que ter em mente que existe um processo histórico de afirmação dos direitos. É um processo de luta por direitos, né? E justamente esse caráter de historicidade dos direitos fundamentais é que justifica aquela noção de gerações de direitos, né? Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Então existe um processo histórico de afirmação dos direitos fundamentais. São conquistas progressivas da humanidade. Outra característica, indivisibilidade. Os direitos fundamentais compõem um todo único. Direitos fundamentais compõem um todo único. Um todo indivisível. Disso daqui decorre o fato de que os direitos fundamentais, eles se acumulam, né? Indivisível. Os direitos fundamentais formam um todo único e indivisível, então eles vão se acumulando. Os direitos da geração antiga se acumulam com os da nova. Os direitos fundamentais, eles são inalienáveis. O que significa isso? Significa que eles são intransferíveis. Eles são inegociáveis. Ou seja, os direitos fundamentais não têm conteúdo econômico patrimonial. É por isso que não se admite, por exemplo, o comércio. Olha só que coisa. Os direitos fundamentais são inalienáveis. Não se admite, por exemplo, o comércio de órgãos do corpo humano, né? Isso é uma prática absurda, uma prática ilícita. Então não se admite comércio de órgãos do corpo humano, porque os direitos fundamentais são inalienáveis, eles não têm conteúdo econômico patrimonial, né? A vida não tem um conteúdo econômico patrimonial. Você não pode negociá-la, você não pode negociar um órgão do seu corpo, tá? Os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis, né? Ou seja, eles não se perdem com o decurso do tempo. Não se perdem com o decurso do tempo. A prescrição, né, ela faz com que as situações jurídicas elas se percam com o tempo, com o decurso do tempo. O que mais? Irrenunciabilidade, ou seja, os direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis. Ou seja, o indivíduo, não pode deles dispor. Não pode dispor, não pode renunciar a um direito fundamental. Exemplo, a eutanásia. A eutanásia é admitida no Brasil? Não é admitida a eutanásia no Brasil. É considerada prática criminosa, né? A eutanásia é considerada crime. Por quê? Porque o indivíduo não pode dispor da sua própria vida, né? Então, ele não pode dispor da sua própria vida e falar, doutor, pode me matar aí, não tem problema não, tá? Vai ter uma eutanásia aqui, vou fazer uma eutanásia. Não, isso não é admitido, é crime, tá?
Porque os direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis. Agora, atenção, admite-se a autolimitação voluntária. O que é a autolimitação voluntária? É o que a gente vê lá no Big Brother Brasil, tá? Então, os indivíduos que participam de reality shows, eles vão voluntariamente limitar o quê? O seu direito à privacidade. Vejam, a autolimitação voluntária é permitida. O indivíduo não pode renunciar a um direito fundamental, mas ele pode limitar voluntariamente o exercício daquele direito? Pode, tá? Relatividade. Esse aqui nós já sabemos, né? Os direitos fundamentais não são absolutos. Os direitos fundamentais são relativos. Até mesmo o direito à vida é relativo. Até mesmo o direito à vida é relativo. Por que o direito à vida é relativo? Porque em caso de guerra declarada, admite-se a pena de morte. Pena de morte por fuzilamento, né? Imagina o indivíduo comete um crime de deserção em presença do inimigo. É um crime que está sujeito à pena de morte, né? Em caso de guerra declarada, né? Outra característica, a concorrência. O que significa a concorrência? O indivíduo pode exercer vários direitos ao mesmo tempo. Vários direitos fundamentais ao mesmo tempo. Ou seja, eles são concorrentes. Continuando. Efetividade. Aqui tem a noção de que seja promovido a máxima concretização dos direitos fundamentais. Ou seja, eles não podem ser disposições vazias, não. Tem que ser aplicados na prática, tem que ser aplicados no dia a dia. Deve-se buscar a máxima concretização dos direitos fundamentais. E aqui, a última característica que eu separei para vocês, a proibição de retrocesso, que tem muito a ver com direitos sociais, mas eu diria que eles se aplicam aos direitos fundamentais de um modo geral, tá? Em especial, a proibição de retrocesso para os direitos sociais, embora se aplique para todos os direitos fundamentais. A proibição do retrocesso nos diz o seguinte, uma ideia simples, a de que a proteção social não pode piorar. Ou seja, a proteção social que nós teremos amanhã, não pode ser pior do que a que nós temos hoje. Essa é a vedação, a proibição de retrocesso. Tranquilo? Falamos aí das características dos direitos fundamentais, assunto também bastante teórico. E agora, eu queria conversar com vocês a respeito da dupla dimensão dos direitos fundamentais. Quando eu falo em dupla dimensão, eu não estou me referindo mais àquele negócio de gerações, dimensões de direito. Não, aqui é outra coisa, tá? Então, falando da dupla dimensão, que dupla dimensão seria essa? Vem aqui comigo. Os direitos fundamentais, eles têm uma dimensão que é subjetiva, mas eles também possuem uma dimensão objetiva. Quando eu falo em dimensão subjetiva, estou me referindo a quê? Estou me referindo ao fato de que os direitos fundamentais são direitos exigíveis do Estado. Ou seja, aqui o indivíduo vai exigir do Estado esses direitos, né? O indivíduo exige que o Estado não intervenha em relação aos direitos de primeira geração e exige uma atuação positiva do Estado, no caso dos direitos de segunda geração, né? Mas veja, em qualquer dos casos, a dimensão subjetiva, veja, ela está protegendo o interesse pessoal do indivíduo frente ao Estado, né? Nesse ponto, eu queria até comentar com vocês e fazer o seguinte questionamento.
vocês acham que é mais fácil concretizar um direito de primeira geração ou concretizar um direito de segunda geração? Qual que é de mais fácil concretização? É mais fácil concretizar o direito de primeira geração. Por quê? Para concretizar um direito de segunda geração é necessário dinheiro. O Estado precisa de dinheiro, precisa de recursos financeiros para concretizar o direito à saúde, concretizar o direito à educação, à previdência social, à moradia, enfim. Né? Então é mais difícil concretizar um direito de segunda geração do que um de primeira. De qualquer forma, na dimensão subjetiva, os direitos fundamentais são direitos exigíveis do Estado. Agora, a dimensão objetiva é diferente. Na dimensão objetiva, direitos fundamentais, eles produzem uma eficácia irradiante. O que é isso? Direitos fundamentais produzem uma eficácia irradiante. É o seguinte, os direitos fundamentais, eles são normas base do Estado. São normas fundamentais do Estado, né? Então, eles servem como um vetor de interpretação para todo ordenamento jurídico. Todo ordenamento jurídico deve observar os direitos fundamentais. Lembra que nós falamos em interpretação conforme a Constituição? Pode-se falar hoje também em interpretação conforme os direitos fundamentais, porque todas as normas do nosso ordenamento jurídico têm que observar, devem observar os direitos fundamentais. Eles produzem uma eficácia irradiante. O que é isso? Os direitos fundamentais, eles se espraiam para todo ordenamento jurídico. Né? Eles devem ser levados em consideração por todos os ramos do direito. Hoje fala-se muito na constitucionalização do direito civil. A constitucionalização do direito civil advém justamente da eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Advém justamente disso aí, do fato dessa dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais na dimensão objetiva, eles são normas estruturantes do Estado. Normas estruturantes do Estado. E não apenas exigíveis do Estado. Percebem que é outra dimensão, é outra lógica? Então, dimensão subjetiva e dimensão objetiva. Vamos falar agora sobre os limites aos direitos fundamentais. Isso aqui, gente, tem cada questão linda disso aqui. Vocês não têm noção. Tem cada questão maravilhosa disso aqui, em especial quando é o CESP, tá? Quando nós falamos em limites aos direitos fundamentais, nós temos que falar de duas teorias. A teoria interna ou absoluta, e a teoria externa ou relativa. E um ponto principal, um ponto central aqui é o seguinte, olha, podem ser impostas limitações, limites aos direitos fundamentais? Sim, podem ser impostas limitações a um direito fundamental. Aí vem, as duas teorias falam isso, podem ser impostas limitações. Mas aí a teoria interna, como o próprio nome diz, vai dizer o seguinte, que o processo de definição dos limites, de um direito, processo de definição dos limites de um direito, é um processo interno àquele direito. Um processo interno àquele direito. Como assim, Ricardo? É o seguinte. Quando você for analisar o limite a um direito fundamental, você vai analisar apenas aquele direito em abstrato. Você vai analisar para você saber qual é o limite da liberdade de expressão. Até onde vai a liberdade de expressão? Você vai ter que analisar a liberdade de expressão em
abstrato, sem considerar fatores externos. Então, o processo de definição dos limites, na teoria interna, é um processo interno ao direito. Ou seja, não está sujeito a fatores externos. O que seria um fator externo? A colisão com outro direito fundamental, a aplicação do princípio da proporcionalidade. Isso aí não vale para a teoria interna. E aí tem uma questão muito boa que já foi cobrada, se eu não me engano, pelo CESP, tá? Acho que foi pelo CESP mesmo. Dizendo o seguinte, que na teoria interna não vai ser admitido aquele juízo de ponderação, né? Não se admite mesmo, porque vejam, na teoria interna não cabe fazer essa ponderação, esse sopesamento, porque eu só vou analisar o direito em abstrato e ele isoladamente considerado, sem que seja afetado por fatores externos. Então, a teoria interna não admite a colisão com outro direito. Então, não haverá aqui um juízo de ponderação. Vamos até colocar essa observação aqui para você. Não há que se falar em juízo de ponderação. Tudo bem? E a teoria externa? A teoria externa, meus amigos, é a que é adotada aqui no Brasil, né? A teoria externa é adotada no Brasil. Ela vai dizer que ela vai admitir o conflito entre direitos fundamentais. Admite o conflito entre direitos fundamentais. Num caso concreto, né? E aí você vai avaliar no caso concreto qual prevalece sem sacrificar o outro. Esse conflito entre direitos fundamentais, lembrando, direitos fundamentais, eles têm natureza de princípio. E aí o conflito entre direitos fundamentais vai ser solucionado pelo critério pelo princípio da harmonização, da concordância prática, né? Vai ser realizado um juízo de ponderação. Então vejam, existem fatores externos que influenciam, por isso teoria externa. Existem fatores externos que influenciam na definição dos limites do direito, certo? Existem fatores externos. Qual o fator externo? O conflito com outro direito. E aí surge aqui, dentro da teoria externa, a teoria dos limites, muito cobrada em prova. Essa aqui, ela não cai em prova, ela despenca em prova, tá? Que é a teoria dos limites dos limites. Já ouviram falar da teoria dos limites? O que diz a teoria dos limites? Ela busca responder a seguinte pergunta, ó. Podem ser impostas limitações aos direitos fundamentais? Resposta: sim, podem ser impostas limitações a um direito fundamental. Essa limitação pode ser imposta por uma lei, pode ser imposta por pela própria Constituição ou até mesmo por outro direito que está em conflito com ele, tá? Agora, podem ser impostas limitações ao direito fundamental? Podem. Agora, o núcleo essencial do direito fundamental não pode ser atingido. O núcleo essencial do direito não pode ser afetado. Ele vai ter que permanecer intangível, intocável. Ricardo, mas núcleo essencial, o que é esse negócio de núcleo essencial? É um conceito aqui um tanto quanto abstrato mesmo. Núcleo essencial, ele é determinado apenas no caso concreto, pelo Poder Judiciário, aplicando o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade é aplicando o princípio da proporcionalidade que se vai chegar ao núcleo essencial do direito. O núcleo essencial do direito tem que permanecer intocável, intangível, intacto, tá? Mas é possível a limitação ao direito? Sim. Aí, por que leva esse nome? Por que essa teoria leva esse nome?
teoria dos limites. Por que leva esse nome? Porque, vejam, limites dos limites, ou seja, existem limites aos limites dos direitos fundamentais. É possível impor limites a um direito fundamental, mas essas limitações têm um limite. Qual é o limite? O limite é justamente o núcleo essencial, que não pode ser afetado. Como que eu chego ao núcleo essencial? O Poder Judiciário vai fazer isso, no caso concreto, aplicando o princípio da proporcionalidade, tá? Então, é por isso que leva esse nome meio estranho, né? Teoria dos limites, que é uma teoria que faz parte da teoria externa ou relativa, que é a adotada no Brasil. Vamos colocar isso aqui, né? É adotada no Brasil. Agora, vou te trazer uma questão que já foi cobrada, mais difícil ainda. Se falar assim a questão de prova, a teoria externa foi adotada expressamente pela Constituição Federal. O que você vai marcar? Você vai marcar que está errada. É adotada pelo Brasil, a teoria externa, mas não de maneira expressa. É de maneira implícita, tá? De maneira, a doutrina, a jurisprudência que considera a teoria externa. Mas não há que se falar em adoção expressa pela Constituição da teoria externa, tá bom? Não foi expressa essa adoção. Vamos seguindo em frente. Agora, falando sobre a eficácia vertical e eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Quando eu falo em eficácia vertical, estou falando da aplicação dos direitos fundamentais na relação que se estabelece entre o Estado, que está acima, e o indivíduo, que está aqui abaixo. Inegavelmente, os direitos fundamentais, eles se aplicam nessa relação aqui, ó, na relação vertical entre o Estado e o indivíduo. Agora, os direitos fundamentais, eles também têm uma eficácia horizontal. Ou seja, eles se aplicam nas relações entre particulares. Certo? Eles também são exigíveis nas relações entre particulares. Aí eu vou dar um exemplo para você, exemplo do STF, chegou ao STF. Um músico, ele foi expulso de uma associação de músicos. E nessa expulsão não foi a ele dada a oportunidade para exercer as garantias da ampla defesa e do contraditório. O caso chegou ao STF e o STF disse, olha, tudo bem, a associação pode aí expulsar o músico, mas antes disso é importante que ele tenha direito à ampla defesa e o contraditório. Olha só que interessante. Então, na relação entre o músico e a associação, que é uma relação entre particulares, também se aplicam as garantias da ampla defesa e do contraditório. Portanto, eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Vamos em frente. Catálogo dos direitos fundamentais. Quando eu falo de catálogo dos direitos fundamentais, né, eu falo de direitos fundamentais catalogados, né, são aqueles que aparecem lá agrupados na Constituição Federal. Eu tenho aqui os direitos e garantias individuais, que estão lá no artigo 5º, né? Tenho os direitos sociais, artigo 6º, 7º, 8º, 9º. Tenho os direitos de nacionalidade, vão aparecer lá no artigo 12 da Constituição. Né? Tenho os direitos políticos também. Direitos políticos. E tenho os direitos relacionados à organização e funcionamento dos partidos políticos. Então vejam só, todas essas aqui são espécies do gênero direitos fundamentais. Eu já vi aparecer em prova questão que dizia assim, vão ser direitos fundamentais apenas
os direitos individuais e os direitos sociais. Opa! Errada. E os direitos de nacionalidade? E os direitos políticos? E os direitos relacionados à existência e funcionamento de partidos políticos? Né? Então, todas essas aqui são espécies do gênero direitos fundamentais. Muitos editais, né, de concurso vêm lá assim, ó, direitos e garantias fundamentais. Vem assim no edital. E aí, quando vem assim no edital, significa o quê? Cai tudo isso aqui. Cai tudo isso aqui, né? Tem muito aluno que fala, Ricardo, mas o edital, você colocou aí na aula direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos... porque o edital está pedindo direitos fundamentais, né? Quando aparece direitos fundamentais, pode cair qualquer uma dessas coisas aqui, porque todas essas são espécies de direitos fundamentais, tá bom? Vamos continuar seguindo em frente. Artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que trata da aplicação dos direitos fundamentais. E fala o quê? Fala que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, interessante, ó, ele não está falando só dos direitos individuais. Embora o artigo 5º trate dos direitos individuais, o parágrafo 1º menciona direitos fundamentais. E não só os individuais. Percebem? Então, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aí, meus amigos, muitos alunos pensam assim, Ricardo, mas então quer dizer que todos os direitos fundamentais ou vão ser normas de eficácia plena ou vão ser normas de eficácia contida? Resposta, não. Por que vem essa pergunta? Porque, vejam, as normas de eficácia plena e as normas de eficácia contida, elas têm aplicabilidade imediata. E aplicabilidade não é a mesma coisa de aplicação, tá? Aqui está falando em aplicação imediata. Na verdade, existem direitos fundamentais que são normas de eficácia limitada. Existem. Inegavelmente. Existem direitos individuais que são normas de eficácia limitada, existem direitos sociais que são normas de eficácia limitada, enfim. Agora, qual então a maneira correta de você interpretar esse artigo 5º, parágrafo 1º? Você tem que interpretar esse artigo 5º, parágrafo 1º, considerando o seguinte, que esse dispositivo aqui, ele é, na verdade, um comando de otimização. Comando de otimização dos direitos fundamentais. Um comando que é destinado não só para o poder executivo, para o poder legislativo, mas também para o poder judiciário, né? Então vejam, é dessa ideia aqui que surge, inclusive, a participação do Poder Judiciário nas políticas públicas, a intervenção forte do Judiciário na determinação de políticas públicas. Por exemplo, quando o Judiciário chega e diz, olha, tem que fornecer o tratamento de saúde para esse indivíduo aqui. Você é obrigado, Poder Executivo, você é obrigado a estabelecer a fornecer esse tratamento de saúde. Eu sei que o SUS não teve como, mas você tem obrigação. Importa esse medicamento, se vira, né? Então vejam, o que o Judiciário está fazendo aí? Está dando a máxima concretização ao direito à saúde, não é? Outra coisa, né? Existe até entendimento do STF. O Poder Judiciário tem poder, e isso não viola a separação de poderes, para determinar que o Poder Executivo realize obras em presídios, com vistas a resguardar a dignidade da pessoa humana dos presos, né? Então, meus amigos, tudo isso por quê? Porque busca-se a máxima concretização dos direitos fundamentais. Então, a maneira correta de interpretar o artigo 5º, parágrafo 1º, é considerá-lo como sendo aqui, ó, um comando de otimização dos direitos fundamentais. Um comando que busca promover a máxima eficácia. Vamos lá, falando agora da abertura material dos direitos fundamentais, que aparece aqui no artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros.
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, meus amigos, aqui que interessante, olha, os direitos que estão na Constituição não excluem outros que decorrem do regime, dos princípios ou dos tratados internacionais. Então vejam que aqui existe uma abertura material da Constituição. Existem direitos fundamentais que não estão no texto constitucional. Vou te dar um exemplo. O direito ao nome. O direito ao nome aparece no texto constitucional expressamente? Não. Poderíamos até dizer que ele está implícito, enfim, mas não, ele não aparece, o direito ao nome não aparece na Constituição. O direito ao nome, ele aparece no Código Civil. Não é? Então é isso. Nem todos os direitos fundamentais estão no texto constitucional. Podem ter direitos fora do texto da Constituição e podem ter direitos também, podem existir direitos que decorrem de tratados internacionais dos quais o Brasil é parte. Portanto, o rol de direitos previstos na Constituição é um rol exemplificativo. É um rol não exaustivo. É interessante até dizer aqui outra coisa, que o STF entende que existem alguns direitos fundamentais que não estão lá no artigo 5º, artigo 6º e tal. Um exemplo é o princípio da anterioridade tributária, que vai aparecer lá no artigo 150 da Constituição. O princípio da anterioridade tributária é, inclusive, considerado cláusula pétrea pelo STF e não está lá no artigo 5º. Não está no artigo 5º. Cláusula pétrea, então, nós dizemos que é um direito fundamental que, por não estar lá junto com aquele grupo de direitos, né, é um direito fundamental não catalogado. Ele está fora daquela parte da Constituição. Né? Ele está mais à frente, lá no artigo 150, mas também é um direito individual. Vamos em frente. Agora falemos sobre a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos, que aparece aqui no artigo 5º, parágrafo 3º, nos dizendo o seguinte, que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos dos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então vejam, aqui nós temos, e aí também pegando a interpretação do STF, nós temos tratados internacionais de direitos humanos que são aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. O que é essa forma do artigo 5º, parágrafo 3º? Votação em 2 turnos, em cada casa legislativa, por 3/5 dos membros. Então, os tratados aprovados por esse quórum qualificado, eles terão equivalência de emenda constitucional, ok? Eles não são emenda, mas eles têm equivalência de emenda, tá? É interessante até que quando um tratado de direitos humanos é aprovado por esse rito, esse quórum qualificado, ele passa a ter hierarquia constitucional, ele ingressa no chamado bloco de constitucionalidade. Ele ingressa no bloco de constitucionalidade, mas ele não faz parte do texto da Constituição, né? Vejam, é possível então hoje termos normas constitucionais fora do texto da Constituição. É o que acontece com os tratados de direitos humanos aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Já existem tratados aprovados por esse rito qualificado, e um exemplo é a Convenção das Pessoas, Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência, tá? Que tem status constitucional já. Temos ainda os tratados internacionais de direitos humanos que são aprovados pelo rito ordinário. O que é o rito ordinário?
mesmo rito de aprovação das leis. Esses tratados de direitos humanos aqui vão ter status supralegal. Ou seja, estão acima das leis, mas abaixo da Constituição. Os tratados de direitos humanos que foram aprovados pelo Brasil antes da emenda 45 de 2004, também vão ter status supralegal. Por que antes da emenda 45? Porque foi a emenda constitucional 45 de 2004 que inseriu o parágrafo 3º no artigo 5º. Antes, o parágrafo 3º não existia. Tá? Aí veio a emenda constitucional 45 de 2004 e inseriu esse parágrafo. Antes desse parágrafo ter sido inserido, então antes da emenda 45, já existiam vários tratados de direitos humanos. Os tratados de direitos humanos aprovados antes da emenda 45, eles vão ter status supralegal, como é o caso da Convenção Americana de Direitos Humanos, assim decidiu o STF. Tá? Avançando um pouco mais no assunto, né? Existe aqui, meus amigos, hoje, com esses tratados internacionais de direitos humanos, né, existe hoje no Brasil o que se chama de controle de convencionalidade. Né? Isso aqui vem cada vez mais sendo cobrado em prova. Controle de convencionalidade. O que é o controle de convencionalidade? É um processo de compatibilização vertical das normas. Atualmente, as normas elas sofrem um duplo processo de compatibilização vertical. Primeiro ponto, elas precisam ser compatíveis com a Constituição, mas também precisam ser compatíveis com os tratados de direitos humanos. Quer eles tenham sido aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, quer tenham sido aprovados pelo rito ordinário, tá? Eles vão ser, esses tratados de direitos humanos vão ser paradigma para o controle de convencionalidade das normas. Essa daí é uma construção doutrinária, não está expresso na Constituição isso, tá? É uma construção doutrinária. No Brasil, o professor Valério Mazzuoli é que trouxe para cá. E o controle de convencionalidade, ele vem sendo cobrado cada vez mais em concurso. É bom ficar ligado, tá? Que é uma novidade doutrinária importante. Meus amigos, então agora vamos resolver algumas questões de prova. Vamos lá. Primeira questão. No âmbito da teoria dos direitos fundamentais, letra A. A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais está atrelada na sua origem à função clássica de tais direitos, assegurando ao seu titular o direito de resistir à intervenção estatal em sua esfera de liberdade individual. O que é que vocês me dizem dessa daqui? Meus amigos, essa daqui está correta, tá? Está correta. É esse aqui o gabarito. Vejam, dimensão subjetiva, direitos fundamentais são exigíveis do Estado. Então é aquela dimensão, aquela função clássica, né? Os direitos fundamentais surgiram nessa dimensão, né? Com o objetivo de limitar o poder do Estado, de impedir, né? De impedir que o Estado intervenha indevidamente na vida de cada indivíduo. E aí os direitos fundamentais nessa perspectiva vão ser direitos de defesa, né, no caso dos de primeira geração, ou direitos que exigem prestações positivas, no caso dos de segunda geração, tá? Letra B. Em que pese a doutrina reconhecer a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, eficácia horizontal, a tese em questão nunca foi apreciada ou acolhida pelo STF. Questão errada. Lembra que eu falei para vocês do caso do músico? Então o STF já tratou do tema, sim. O STF já reconhece a eficácia horizontal. C. A cláusula de abertura material do catálogo de direitos fundamentais, expressa no parágrafo 2º do artigo 5º, não autoriza que direitos consagrados fora do título 2 do texto constitucional sejam incorporados ao referido rol. Errada também. Por quê? Existem direitos fundamentais fora do título 2 que são, sim, direitos fundamentais.
Por exemplo, o STF decidiu no que diz respeito à anterioridade tributária. Lembra que eu falei? A anterioridade tributária não está no título 2. Ela não está naquele grupo ali dos direitos catalogados. A anterioridade tributária está lá na frente da Constituição, mas também é um direito fundamental, né? A cláusula de abertura material do artigo 5º, parágrafo 2º, autoriza a existência desses direitos fundamentais não catalogados, ou seja, que não estão no título 2. Letra D. O princípio da proibição de retrocesso foi consagrado expressamente no texto da Constituição. Errado. Trata-se de construção doutrinária. E a letra E. Os direitos fundamentais de primeira geração, de primeira dimensão ou geração, possuem função normativa de natureza apenas defensiva ou negativa. Essa aqui era difícil, tá? Tá errada. Em geral, eles têm natureza defensiva e natureza negativa. Em geral, é isso mesmo. O problema é esse apenas aqui, ó. Apenas. Apenas tornou a questão errada. Porque, vejam, existem direitos de primeira geração que têm um status ativo. Status ativo. Por exemplo, a ação popular. A ação popular, ela permite uma participação ativa do indivíduo na vida política do Estado. Então, vejam, a ação popular, ela tem um status ativo. Então, aqui não há que se falar em apenas dimensão negativa para os direitos de primeira geração. Esse é o erro, o apenas. Tá? Em geral, os direitos de primeira geração, eles têm natureza negativa, mas não apenas, não todos, né? Então, essa letra é errada, gabarito letra A. Vamos seguindo mais uma questão. Os chamados direitos de primeira geração ou dimensão surgiram no século XVIII, como consequência do modelo de Estado liberal. Perfeito. São exemplos de direitos de primeira geração ou dimensão. Letra A. Direito à vida é primeira dimensão? É. Direito à saúde? Direito à saúde não. Direito à saúde é um direito social e, portanto, direito de segunda geração. B. Direito à liberdade e direito à propriedade. Olha o gabarito aqui. Os dois são direitos de primeira geração. É o nosso gabarito. Aí você vem aqui, ó, direito à igualdade e direito à cultura. Esses aqui você pode enquadrar na segunda geração. Direito à cultura e direito à igualdade. Direito ao lazer, segunda geração. Direito à moradia, segunda geração. Direito à saúde, segunda geração. Direito ao meio ambiente saudável, terceira geração. Então, gabarito letra B. Os direitos humanos, dado seu caráter abstrato e não tangível, protegem as pessoas naturais, mas não se aplicam às pessoas jurídicas. E aí, gente? Certo ou errada? Obviamente está errada. Os direitos humanos, os direitos fundamentais também se aplicam às pessoas jurídicas. Mais uma. Direito fundamental pode sofrer limitações. Pode sofrer limitações. Mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial, de forma tal que se lhe desnature a essência. Olha aqui a teoria dos limites e dos limites, né? Tá correta. O núcleo essencial do direito fundamental vai permanecer intangível. Então é possível que sejam impostas limitações ao direito fundamental? Sim. Mas essas limitações têm um limite. Qual é esse limite? O núcleo essencial do direito que não pode ser afetado. Como é que eu faço para determinar o núcleo essencial? Aplico o princípio da proporcionalidade. É o Poder Judiciário que vai fazer isso. Mais uma. Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: direitos individuais e coletivos, direitos de nacionalidade e direitos políticos. Meus amigos, restringe-se a 3 categorias? Não, tem outras, né? Eu tenho também os direitos sociais, né? Faltou falar aqui, né? Dos direitos sociais.
faltou falar ainda dos direitos relacionados à organização e funcionamento dos partidos políticos. Então a questão ficou errada. Meus amigos, então é isso. Vamos finalizando a nossa aula de hoje. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E, gente, só lembrando aí, é importantíssimo que vocês resolvam muitas questões de prova. Não adianta nada vocês virem aqui, assistirem essa aula. Se depois vocês não resolverem muitas questões, se vocês não sentarem a bunda na cadeira de verdade. Tem que sentar a bunda na cadeira, tem que ler bastante, porque só assim é o que você entendeu hoje vai passar para sua memória. Porque entender, gente, entender, todo mundo entende. Entender é fácil, mas entender é só o primeiro passo. Para você aprender de verdade, não basta entender. Para você aprender de verdade, você tem que entender e incorporar tudo isso. E para incorporar um conhecimento, aí é que é mais difícil, né? É por isso que a gente brinca aqui no Estratégia, a gente fala, ó, não sejam concurseiros Netflix. Concurseiro Netflix, ele só vai bater na cabeça na parede, vai fazendo prova e não passa. E quanto mais rápido você entender o que eu estou dizendo para você, mais rápido você vai passar. Não adianta nada vir aqui assistir essa videoaula se você não sentar a bunda na cadeira e ler. Tem que ler muito, porque no dia da prova, você vai chegar lá, vai botar a bunda na cadeira e vai ler. Se você não ler, e eu não estou falando de ler por resuminho, não. Estou falando de ler de verdade, material completo, ler pesado, tá? É material grande, completo, não é resuminho, não. Você tem que ler. Quanto mais você ler, mais você vai estar preparado para a prova. Mais você vai estar acostumado com a linguagem jurídica que você vai ter que usar no dia da prova, né? Então, às vezes, o material ele vai ser escrito numa linguagem mais fácil, né? O material de estratégia é escrito numa linguagem mais fácil? Mas também existe ali, a gente vai do fácil para o difícil e vai complicando a linguagem jurídica. Por quê? Porque você tem que também se acostumar com a linguagem jurídica. É só assim que você vai conseguir interpretar uma questão de prova, uma questão mais difícil, tá? Então coloque isso na cabeça, tá? Não adianta nada assistir aula, nada. Não adianta ser concurseiro Netflix se você não sentar a bunda na cadeira e ficar horas e horas lendo, horas e horas resolvendo questões. Tá bom, gente? Prazer enorme estar aqui com vocês, espero ter ajudado aí, espero que essas dicas te ajudem na sua preparação. Um grande abraço e até a próxima.